Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal. Hoje mais um react aos programas da ESPN da grande vitória do Flamengo para cima do Corinthians. Então já se inscreve no canal, se ajeite aí no sofá ou na cadeira, deixe o seu like e vamos ao vídeo. Muito bem, fã de esportes, de volta com o nosso Linha de Passe, já com as imagens da classificação do Flamengo. Poderia ter vencido o jogo, mas esse gol aí foi anulado. A gente vai falar de arbitragem também, claro, não podia faltar esse tema. Mas o Flamengo passou, chega a mais uma decisão de Copa do Brasil, vai enfrentar o Atlético Mineiro e fica viva a esperança aí para o Flamengo, André Kfouri, de não passar o ano em branco, né? Depois de tantas frustrações, continua a esperança de abocanhar pelo menos um título aí, porque o ano passado não conseguiu nenhum, André. Tudo bem? Tem razão. Tudo bem, William? Tudo bem, Fernando? Tudo bem, professor Celso Unzelt? Uma ótima noite, né? Já é noite. Já é noite, após as 6 da noite. Aos nossos amigos e amigas, o Flamengo se classificou com total justiça, com seus méritos indiscutivelmente, assim, claros, principalmente a partir do momento em que perdeu um jogador com a expulsão correta do Bruno Henrique, antes da meia hora de jogo. Mas algumas coisas no futebol são contraditórias, até paradoxais, por isso é um jogo tão interessante e nos cativa de tantas formas, né? O que foi que manteve o Flamengo hoje, digamos, acho que sem exagero, no controle do jogo mesmo com um homem a menos? No sentido de fazer o jogo que lhe interessava, não sofrer tanto, não ceder tanto espaço e, consequentemente, tantas oportunidades ao Corinthians. Além dos defeitos do Corinthians, que nós vamos falar daqui a pouco, que também ficaram claros hoje, mas o que foi que manteve o Flamengo na rota da classificação? A qualidade individual de determinados jogadores em campo. Como o Gerson, por exemplo. Porque se o Flamengo não fosse uma equipe composta, e isso foi durante muito tempo e continua sendo utilizado para criticar o time do Flamengo, né? Porque o Flamengo não joga coletivamente aquilo que o potencial técnico de vários dos seus jogadores sugere, né? A reunião desses jogadores talentosos do ponto de vista técnico, isso não se discute. Mas hoje foi a qualidade desses jogadores, aqueles que estiveram em campo, depois da substituição feita pelo Felipe Luiz, tirando o Gabriel Barbosa logo depois da expulsão do Bruno Henrique. O Flamengo, pela qualidade técnica dos seus jogadores, fez com que, na maior parte desse período, nós estamos falando de 27 do primeiro tempo, até o fim do segundo tempo, com os descontos, com os acréscimos, a diferença numérica de jogadores em campo praticamente não foi notada. Não mesmo. Porque o Corinthians jogou mal em vantagem numérica, não se discute, mas o Flamengo, pela qualidade individual técnica de alguns jogadores, conseguiu manter a bola, conseguiu ser perigoso, conseguiu preocupar o Corinthians, conseguiu fazer o jogo ir até o final com o resultado que lhe interessava. Mas a gente tem muita coisa para falar também sobre o que o Corinthians poderia ter feito e não conseguiu. Sem dúvida, o Corinthians que chutou mais a gol, acertou mais bolas no alvo, etc. Mas a gente vai analisar um pouco dessa qualidade do jogo do Corinthians. Agora, o André tocou num ponto interessante, a questão das substituições. Na redação a gente teve opiniões diferentes. Mas olha só, ele já está perdendo o Bruno Henrique, ele vai tirar o Gabigol, mas ele vai perder o poder ofensivo, está colocando o Fabrício Bruno e ele vai chamar o Corinthians. Ainda tem mais 70 minutos de jogo, ele vai chamar o Corinthians e tal. E no segundo tempo teve a substituição ali porque o De La Cruz acabou se machucando também. Mas no final das contas, né, claro, aí vem o engenheiro de obra pronta, né, dona? Mas me parece que as substituições foram corretíssimas. O Flamengo teve sim o controle do jogo. Aquilo que se propôs a fazer, fez com muita eficiência. Boa noite, William. Boa noite, professor. André, fã do esporte. Deu muito certo na estratégia do Felipe Luiz. Ele foi muito ágil na estratégia, tirando o Gabigol. Muito rápido, já botou uma linha de 3, né? Os laterais fechando e se defendendo com uma linha de 5. E dessa forma o Flamengo conseguiu controlar em vários momentos o território, não correu riscos. Inclusive na reta final ali de segundo tempo, né? Quando o Ramon fez algumas modificações que tiraram um pouco da estrutura da equipe, o Corinthians perdeu até o controle ali da posse de bola, o Flamengo passou a ter jogadas de perigo no contra-ataque. Então, assim, deu certo. É importante falar, não só hoje, no confronto, o Felipe Luiz foi melhor do que o Ramon. Principalmente no primeiro jogo. Porque o primeiro jogo já foi uma produção muito acima de 1-0. Né? Uma outra cara, uma outra postura da equipe, mais agressiva, pressionando, sufocando o Corinthians, perdendo muitas oportunidades. E hoje, em um cenário muito complicado, jogando fora de casa, uma expulsão absolutamente desnecessária e infantil do Bruno Henrique com 28 minutos do primeiro tempo. O Felipe Luiz faz modificações, consegue se defender com organização e eu acho que não tem como a gente não destacar alguns jogadores, né?
Porque, além de tudo, alguns jogadores mostraram qualidade e personalidade. Sem dúvida. O Gerson é o grande protagonista desse time na temporada, principalmente depois da lesão do Pedro, né? Vestindo braçadeira, e um jogador que oferece a pausa. Em um momento que você precisa de alguém para ser um desafogo lá, ele segura, ele consegue sustentar de costas, ele sabe o momento certo de acelerar, ele tem muita qualidade e muita inteligência, né? Uma partida monstruosa dele. O Wesley questionado, muito bem no jogo. Um jogador que conseguia atacar o corredor, ajudar na marcação e também ser um jogador de velocidade. O Ortiz, mais uma vez, muito bem ali na zaga. O Pulgar, que é um jogador que estava com um período de oscilação, hoje foi muito bem no meio campo. Sim. Deu força para esse duelo de meio campo. Então o Flamengo foi superior no confronto, foi um time mais organizado e que mostrou uma característica de se fortalecer na adversidade. Merece a vaga muito por conta disso. Achei que o Felipe foi muito bem com as modificações e como ele teve uma leitura ágil para fazer uma modificação que o campo pedia. E é um Flamengo, né, prof, que, claro, a gente vai falar do lado do Corinthians também, o que esteve ruim no Corinthians, mas é um Flamengo que mostra uma superação física já há muito tempo, né? Eu acho que o jogo hoje mostrou isso de novo. O próprio Gerson, Arrascaeta com muita dificuldade física, mas se entregando, voltando, ajudando até para marcar em alguns momentos. De La Cruz, que acabou saindo também, a gente vê que é um Flamengo que ele vai superando tudo o que aconteceu durante o ano e vai tentando se superar fisicamente também. Agora faltam 2 jogos, um dia 3, outro dia 10. São 2 finais de semana, 2 domingos. Mas acho que vale destacar também o que esses jogadores estão se entregando também, prof. Tudo bem? É verdade, William. Boa noite a você, André, Donan. Hoje o Flamengo já estaria mais inteiro que o Corinthians, né? Sim. O Flamengo se guardou para essa partida de uma maneira que o Corinthians não se guardou. Deu certinho a estratégia contra o Flu. Perdeu, mas o importante era hoje. No meio de uma semana, veio de uma goleada que chegou a beirar a dramaticidade em algum momento do jogo. Foi no 2-2 ali. O jogo começa muito intenso do ponto de vista físico. E até o meu filho, Daniel, vendo comigo, falou assim, se continuar assim, o Flamengo vai levar vantagem até o fim. Aí há a expulsão e claramente tem um time que soube jogar com 1 a menos contra um que não soube jogar com 1 a mais. Eu acho que muito da estratégia do Felipe Luiz ter dado certo é que o Corinthians não foi. Não foi do jeito que se pensava que poderia ir. Pelo menos do ponto de vista quantitativo. Do ponto de vista qualitativo, não há dúvida de que o Flamengo é melhor que o Corinthians. Esse jogo mostrou isso. Né? O Flamengo não é o tipo de time que fica com 10 anos e fica rebatendo bola para o adversário toda hora. Ao contrário, ele ficava com a bola. E o Corinthians, por sua vez, tinha até algumas soluções, a gente vai debater isso aqui. Eu acho que o Ramon Dias já devia ter voltado para o Igor Coronado. O problema estava em alguém mais no meio-campo para auxiliar o Garro. Perdeu-se um pouco de tempo com isso. Mas, verdade seja dita, não só nos 90 minutos de hoje, mas nos 180 desse confronto, em que o Corinthians teve até sorte de chegar em São Paulo com uma diferença de 1 gol só para tirar. A classificação do Flamengo é plenamente merecida. E se fosse o Corinthians o classificado, haveria muito mais barulho por parte do perdedor, porque essa era a última chance de título, ainda é a última chance de título do Flamengo, numa final inédita com o Atlético Mineiro. 2 rivais nacionais que nunca decidiram um título, né? Nunca decidiram um título. Tudo que propriamente para o Corinthians, verdade seja dita, tem coisa muito mais cabeluda para pensar, né? Sim. Ele tem que pensar em tirar o pé da lama. É bom lembrar que o Corinthians, sem jogar nesse final de semana, jogou durante a semana, né? Mas ele voltou para a zona do rebaixamento com o triunfo do Vitória. Com muito poucas vitórias no campeonato, né? 7. O Corinthians está na hora de fazer do Campeonato Brasileiro, com sequência, o que ele tem feito nas Copas. Fora a Sul-Americana, que é importante sim, é o último título oficial que falta na história do Corinthians. Só um ponto para completar a situação da mexida do Felipe Luiz. Não fazia sentido a permanência do Gabigol. O Gabigol sem a bola, e ele é um jogador que está com pouca energia, ia produzir muito pouco. Ele não seria um jogador para acelerar num contra-ataque, ele não seria um jogador para jogar de costas e fazer um pivô numa bola esticada. Então ele seria 1 a menos, ia ser mais um jogador a menos. Então o Flamengo começou o jogo com 1 a menos, é isso? Eu acho que ele está produzindo muito pouco. Está muito distante daquele Gabigol que a gente já viu. Até teve uma melhora. Só para a gente ver como é que estava o padrão anterior. É para um jogador que não estava com muita confiança. Mas para um jogo que você precisava sobreviver e marcar e ter muita competição sem a bola,
não fazia sentido o Gabigol permanecer. Fazia sentido você até adaptar mais um Arrascaeta, um Gerson para jogar, segurar um pouco, e acabou dando certo essa estratégia. Então achei que ele foi corajoso e fez uma modificação correta que deu certo. É isso aí, galera. Este foi mais um vídeo aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. E agora é só comemorar, pois o Mengão está classificado para a final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. E como vocês viram, vai ser uma decisão inédita, pois o Flamengo ainda não tinha pego o Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. Então, o Flamengo precisa se preparar, precisa colocar a cabeça no lugar após essa vitória e se preparar durante essas semanas que se seguirão, pois nós podemos esperar um jogo de muita pressão dentro de campo. O Atlético Mineiro, nós sabemos, não é um time que vai ser tão fácil de ganhar, não vai ser simplesmente segurar o jogo. O Flamengo precisa ir para cima, porém, nós precisamos esperar, aguardar o Flamengo. Com certeza, assim como nós vimos no jogo de hoje, a preparação do Felipe Luiz como técnico foi essencial, pois como foi dito e nós vimos dentro de campo, o Felipe Luiz tirou o Gabigol na hora certa, preparou o time do jeito que precisava para segurar a partida, pois já tínhamos a vantagem. E agora é aguardar para saber como vai ser a escalação, o que vai acontecer daqui até lá. Claro que eu gostaria de saber a sua opinião sobre o lance mais significativo neste jogo, a grande polêmica do Bruno Henrique, com o lance que gerou ali um cartão vermelho e trouxe um pouco de preocupação, tanto para o Mengão quanto para a torcida. Mas o Flamengo mostrou mais uma vez a decisão técnica de cada jogador e a preparação que cada um tem ali dentro de campo, tanto jogando sozinho quanto em equipe. O Flamengo demonstrou hoje muita superioridade em campo e conseguiu segurar a partida e ainda assim levar muito susto pro gol do Corinthians. Eu quero agradecer a todos vocês que chegaram até aqui. Peço a você que se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia do Mengão, pois amanhã tem mais vídeo. Então, para você não perder, já clique em se inscrever. Deixe o seu like para fortalecer, me ajuda demais. E clique no sininho para ser avisado sempre que sair vídeos novos aqui do canal. Obrigado a todos, te vejo no próximo vídeo. Valeu, fui!